Olá, meus internautas, professor João Dias. Estamos de volta para praticamente cabalizarmos nosso projeto elétrico passo a passo. Videoaula número 8, representação unifilar. Talvez seja a mais importante videoaula para a sua compreensão. A representação unifilar. Tudo que nós fizemos está aqui representado através do diagrama unifilar. Vamos representar agora o projeto nosso elétrico através de uma linguagem simbólica. É baseado neste diagrama que você vai fazer a leitura do projeto elétrico para fazer a instalação. Quer aprender mesmo? Vamos comigo. Eu coloquei aqui uma farta simbologia para você pausar o vídeo ou dar um print e colocar aí no seu acervo elétrico. Toda a simbologia praticamente em eletricidade. Nós já demos uma aula sobre simbologia, porém estamos aqui completando este conteúdo aqui. Toda uma linguagem simbólica, representação do eletroduto, coiseira toda. Apenas eu vou mostrar aqui, sequenciando. Temos aqui toda a representação simbólica do circuito. E aqui nós temos um circuito. Eu já dei a noção básica de um circuito, onde nós temos aqui fio-fase, né? Aqui o neutro, carga. Essa numeração aqui é o circuito. Apenas estou relembrando. E aquela situação ali anterior, nós podemos representar assim no quadro de distribuição, por exemplo. Aqui a entrada, aqui o fio fase, aqui o neutro é representado assim. E aqui nós temos um eletroduto. Aqui nós temos uma carga, que é uma lâmpada. E aqui é de 100 watts. Aqui o comando A, o circuito 2, e aqui temos outro eletroduto, aqui o fio fase, o retorno, quando vem só tange aqui é o retorno. É uma representação característica de um circuito. E aqui nós temos uma representação unifilar. Vamos aprofundando mais, e aqui nós temos o cômodo de uma edificação. E aqui a representação do quadro de distribuição, o quadro de luz chamado, que vem aqui, do padrão. Aqui nós temos uma linha de chamada, representando aqui esse eletroduto, onde temos aqui esse eletroduto de 20 milímetros. Aqui fase, aqui o neutro, aqui a representação da bitola dos fios. Esses fios têm bitola 1,5 mm². Aqui a carga, como eu já expliquei. E aqui nós temos uma representação unifilar. Apenas estamos dando uma relembrada naquilo que nós já estudamos. E aqui nossa planta baixa, com todos os elementos representativos. Nós na aula 7 ficamos assim, com essa planta baixa, aqui os cômodos com as representações dos pontos de luz no teto, as tomadas, interruptores, os eletrodutos aqui embutidos no piso, eletroduto na parede, no teto. Essa coiseira toda que nós vimos está aqui na nossa planta baixa.
e nós aprendemos que é na planta baixa que se representa a linguagem do projeto. Aqui é uma linguagem simbólica. Agora nós vamos pegar essa realidade e jogar no projeto geral unifilar, num diagrama unifilar. Tá aqui. Eu peguei aqui, disponibilizei aqui esse projeto, ou esse diagrama unifilar, com 12 circuitos. Não é o nosso, mas eu vou representar o nosso aqui na sequência. Aqui nós temos a parte da concessionária que traz a luz. Aqui nós temos o quadro de medição que fica no padrão. Eu já dei uma noção de padrão, por isso que nós temos uma noção de padrão, porque iríamos precisar aqui. Aqui a representação do aterramento. Aqui o eletroduto que canaliza os condutores para o quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição aqui já é dentro da nossa residência, na entrada de nossa residência. Aqui. E aqui estão os disjuntores. Nós vamos ver isso em detalhes, dividindo essas partes. E aqui a legenda. Todo projeto elétrico representado no diagrama, você deve fazer a legenda para ficar mais claro e ajudar no entendimento da leitura elétrica. Então, podemos dizer que aqui tem uma primeira parte, que é da concessionária que traz a luz, uma segunda parte que é o quadro de medição, que é no padrão, na entrada da residência, a outra parte que é o quadro de distribuição, que é daqui que sai toda a fiação ou distribuição para o interior de sua casa. E essa parte que é a legenda para a compreensão. Vamos ver isso em parte. Eu vou rolar a tela e nós vamos trabalhar essa primeira parte e representar o nosso projeto propriamente dito. Aqui temos a legenda mais legível aqui, apenas para compreendermos. Disjuntor termodinâmico monopolar, quando tem só um tracinho aqui, ó. Ele é 10 amperes. Aqui 2 tracinhos é o disjuntor termomagnético bipolar. Esse aqui, esse disjuntor aqui residual, eu já dei uma noção sobre esse disjuntor, que é um disjuntor especial que desarma todo o circuito quando há alguma fuga de energia, alguma coisa acontecendo. Aqui o aterramento, aqui aterramento com haste de cobre. Aqui o condutor fase, neutro e terra, está aqui representado. E aqui o medidor de energia polifásico. É a legenda que explicita e ajuda na compreensão da linguagem. Apenas mostrando, isso aqui é um projeto que não representa o nosso projeto, porque os valores são outros, mas nós vamos colocar os valores do nosso. Rolando a tela agora, aquela primeira parte que eu falei, aqui está a rede da concessionária da sua região, e muita coisa muda conforme a concessionária da sua região. Mas o padrão, a forma básica, geral, é essa. Aqui vem a energia da concessionária, aqui vai entrar o eletroduto que contém os condutores aqui, ó. No caso desse é 25 aqui a bitola, mas o nosso não é 25. Nós vamos ver agora. Aqui está o fio fase,
outro fio fase, porque se é bipolar, então são dois fases e um neutro que entra. Está aqui, 3 fios dentro desse condutor. Vamos ver aqui. Mede 32 milímetros quadrados. Tem uma regrinha, nós já aprendemos, conforme o condutor, os condutores, a bitola, a quantidade de fios dentro é o eletroduto. Nós já aprendemos a calcular isso. Para este, o nosso programa, nosso projeto passo a passo, ao invés de colocarmos um outro valor, será 32 milímetros. Aqui a potência geral, a potência considerada, levando em consideração o fator de demanda, aqui voltando aqui apenas para dizer que a bitola do fio, desses fios aqui que vão entrar, ao invés de 25, é 16. O nosso projeto, você vai colocando aí, fazendo essa representação como se fosse o nosso. Tá aqui. Esse projeto que até agora nós víamos desenvolvendo, e tem a planta baixa aí. Aqui, a carga, conforme eu estava dizendo, do nosso é 12.459 volt-ampere, que seria a potência, levando em consideração o fator de demanda e o fator de potência. Aqui é baseado nessa potência que nós vamos achar aqui o disjuntor aqui no quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição é representado aqui através dessa simbologia aqui, ó. Aqui é o símbolo desse quadro de distribuição, de medição, melhor dizendo. No lugar que eu falei distribuição, fale medição. Nós estamos ainda no quadro do padrão, lá fora, onde a concessionária canaliza a rede, e dali você puxa do padrão para a sua residência. Então, está aqui a representação, símbolo do medidor, está aí. Aqui o disjuntor termodinâmico bipolar, aqui 2 tracinhos aqui, quer dizer que esse disjuntor é apropriado para ser bifásico, ou seja, entre 2 fases e um neutro. Ele desarma os fases, o circuito, caso haja alguma coisa errada. No caso nosso, nós vamos ver agora que a potência, ali, melhor dizendo, a amperagem não é 70, e sim 40. E nós aprendemos como calcular os disjuntores. Inclusive nós calculamos os 10 disjuntores dos circuitos terminais. Bom, aqui está o aterramento, a haste de cobre de aterramento aqui representada, e aqui no lugar de 16 o nosso será de 10, e nós aprendemos por quê? Nós aprendemos a fazer esse cálculo, né? E o cabo que vai sair da medição lá para a distribuição, que daqui a pouco nós vamos estar trabalhando na outra parte, que é a parte da distribuição, que eu não pus aqui completo porque não cabe na tela. Cabe, mas para ficar legível assim, tive que dividir. Então está aqui. Esse fio que sai aqui da medição do quadro do padrão, quadro de medição, ele se projeta aqui. Esse é o fio chamado cabo 10. Aqui tem um fase, outro fase, porque é bipolar, porque é bifásico, então é 2 fases, um neutro, e aqui temos a representação do fio terra. Porque, lógico, evidentemente que aqui foi feito um aterramento,
e daqui sai também um fio terra. Fique bem atento para isso. Do quadro de medição para o de distribuição, nós temos esses fios aqui. O cabo é 10 e os condutores são esses. O cabo 10, que eu digo, cada condutor desse é de 10, né? E aqui, voltando aqui, o disjuntor do nosso projeto é 40, porque nós aprendemos a fazer esse cálculo. Pegamos esse aqui, essa potência, dividimos pela tensão fase-fase. A tensão fase-fase é 380, a tensão fase neutra é 220. Nós vamos dividir por 380. Achamos 30 e tarará e arredondamos para 40. O disjuntor geral do quadro de medição é de 40. No nosso caso aqui. No caso desse outro projeto é 70. Então, recapitulando aqui, você vai colocar aí no nosso projeto, fazer essa representação desse jeito. Só que no lugar dos valores verdes, você coloca os brancos. Só isso. E aqui você já tem a primeira parte, essa primeira parte que é a entrada, essa parte do seu projeto ou do seu diagrama unifilar. Aqui. Vamos sequenciar. Agora aqui, já estamos no quadro de distribuição. A potência desse projeto é 20.080, mas o do nosso, ó, aqui também deve vir a potência, porque é baseado nessa potência que nós vamos calcular aqui, fazer os cálculos. E nós já aprendemos a fazer esses cálculos, temos tabela aí ao longo das videoaulas que nós fizemos para chegar aqui. Então, aqui você coloca a potência geral do seu circuito. Essa potência foi que determinou que o nosso padrão de entrada é bifásico. Acima de 12.000, bifásico. Então está aqui. Agora vem uma questão interessantíssima, que é os circuitos terminais. Aqui nós vamos colocar os circuitos terminais e para desarmar esses circuitos nós vamos colocar os disjuntores, cada disjuntor apropriado. E nós já aprendemos como fazer esses cálculos. Essa videoaula não tem como objetivo fazer esse cálculo, mas apenas colocar aqui os já feitos e relembrá-los. Aqui é o disjuntor residual, que eu já falei o que é isso. Ele é um disjuntor bem sensível, que desarma todo o circuito quando há fuga de energia, alguma coisa, alguém toma um choque. No nosso projeto, nós não estamos colocando esse disjuntor, mas deve-se colocar esse disjuntor. Caso você queira, já coloca aí os disjuntores residuais, porque é aqui que se coloca. Depois do disjuntor aqui, você coloca esse dispositivo que desarma todo o circuito. No caso, esse circuito específico, porque cada disjuntor residual desarma aquele circuito. Desarma aqui. Pois bem, então, nós calculamos, colocamos numa tabela os disjuntores, baseado na potência aqui do nosso projeto. Então, está aqui. Quando você volta lá na videoaula anterior, você vai encontrar que nós encontramos esses disjuntores aqui. E agora você vai colocar, no lugar desse disjuntor aqui, que é 10, você coloca 5. Mas aí eu falei, caso você não encontre no mercado um de 5, você coloca 10. Não tem problema. Mas coloca aí agora 5 aqui, esse outro aqui 5, esse 10 aqui, coloca aqui é 10 também,
E assim você vai colocando em todos eles. Aqui nós só temos 1, 2, 3, 4, 5 circuitos por enquanto, que eu vou virar a tela e vai continuar. E você continua aqui. Então, contando 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse bem aqui vai ficar aqui, no lugar desse. Vamos rolar. Sim, apenas dizendo que aqui temos a representação dos fios ou dos condutores aqui. Aqui é um fase e aqui é um neutro. E a fiação aqui, a bitola, é de 1,5. Por quê? Porque é de iluminação. Nós aprendemos que temos que ter pelo menos 2 circuitos de iluminação. Um social e uma iluminação de serviço. Social é sala, cozinha, etc. De serviço é área de serviço, essas coisas assim. E um projeto relativamente pequeno deve se colocar ou distribuir em 2 circuitos de iluminação pelo menos. E a fiação de iluminação é 1,5. E aqui nós temos a representação dos condutores, que é um fase e um neutro. Pois bem, vamos rolar a tela agora. E aqui nós temos a sequência. Aonde nós paramos, você coloca aqui, ó, o disjuntor. Vai colocando até aqui. O nosso disjuntor, os nossos disjuntores são 10. Nesse projeto nós temos 12. Então você vai contar lá e vai colocar até onde der 10. Provavelmente vai sobrar 2. E aqui, esses 3 circuitos são um circuito de reserva. Eu vou até rolar a tela aqui para mostrar mais de forma mais plausível, mais viva aqui, no zoom melhor aqui, que é reserva. A NBR nos orienta a deixarmos, no caso de 10 circuitos ou 12, pelo menos 3 espaços aqui para circuitos aqui de reserva. Então nós estamos deixando aqui, ó, 3. Aqui não vai ser colocado nenhum disjuntor por enquanto, vai ser de reserva. Os disjuntores nossos são 10. Você coloca na sequência 10, aquela numeração que nós já calculamos. E com isso você terá o seu diagrama unifilar. Interessante. E aqui a representação do aterramento. Isso aqui é o cursor do mouse. Vamos revisar isso que nós vimos, porque eu acredito que nós estamos diante de uma videoaula muito importante, e dessa videoaula depende da sua compreensão. A gente tem várias videoaulas postadas na internet, mas nenhuma videoaula eu vi aí fazendo a cabalização, como eu estou fazendo aqui, do projeto, do diagrama unifilar, pegando toda aquela simbologia, jogando na prática, pegando da prática aqui, representando no diagrama unifilar, porque é chegando aqui nesse diagrama unifilar que você vai entender toda a circuitaria e instalação da sua residência ou do trabalho que você está desenvolvendo aí para o seu cliente. Então, apenas revisando, nós vimos a representação unifilar do nosso projeto. Aqui, primeira parte, entra a energia vinda da concessionária. Aqui, o quadro de medição que fica no padrão. Eu dei uma noção do que seja padrão de entrada.
O nosso padrão é bifásico, porque depende da carga que nós calculamos. Todas essas 8 videoaulas, fizemos cálculos aí de à torto e à direito, chegamos a essa conclusão. Aqui é o quadro de medição. Daqui parte o eletroduto com os condutores para o quadro de distribuição que fica na nossa casa, na residência, num lugar estratégico. E aqui você coloca os disjuntores apropriados para os circuitos terminais, que você já calculou. Nós calculamos. E no caso de você desenvolver um projeto, você faz esses cálculos. Essas 8 videoaulas, e nós vamos cabalizar esse projeto com 9, no máximo até 10 videoaulas, deve ficar aí no seu acervo, porque quando você for fazer um projeto, se você seguir esses passos, você fará um projeto tranquilamente, né? E quando chegar nesse momento que você vai representar, é interessante você focar nessa videoaula aqui. Aqui é o quadro de distribuição, que nós distribuímos e viabilizamos os circuitos terminais para cada circuito um disjuntor, que são calculados conforme a potência, e nós já aprendemos isso. Os espaços para os circuitos reserva aqui, que nós devemos deixar no caso de termos um projeto com esse número de circuitos. A legenda que você deve representar, que facilita a leitura, porque através da legenda você relembra e sabe o que cada coisa representa. Pois bem, meu caríssimo ouvinte, que está assiduamente acompanhando este nosso projeto elétrico passo a passo, acredito ter sido útil, e até a próxima videoaula, quando estaremos cabalizando nosso